Pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Sofia Souto e hoje eu quero saber de você. Me diz, você consegue ter um orgasmo durante a sua relação sexual? Você consegue esse orgasmo com penetração ou apenas quando tem um estímulo do clítoris? Como que é isso? Ou será que você nem sabe se já conseguiu ter um orgasmo? Então me responde que agora nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Será que você tem algum problema? Será que a dificuldade para ter orgasmo é sinal de algum problema com você? Assiste esse vídeo até o final, eu vou explicar tudo para vocês e espero que consiga tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá, pessoal. Hoje a minha pergunta é essa: você consegue ter orgasmo? Será que você não conseguir ter orgasmo é sinal de algum problema? Será que tem alguma coisa errada com você que está impedindo você conseguir chegar ao orgasmo? Ou será que é assim mesmo? Alguns médicos falam, né? Algumas pessoas podem falar: ah, isso é normal, com o tempo a gente consegue ter, com o tempo as coisas melhoram. É assim mesmo? Então, eu vou explicar tudo para vocês hoje. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que para a mulher o orgasmo é uma coisa muito diferente para o homem. Para atingir o clímax sexual, para a mulher é uma coisa totalmente diferente que para o homem. O homem basta ter um estímulo, basta ter conseguir ter uma ereção e ter o estímulo que ele consegue muito mais facilmente chegar ao orgasmo. A mulher não. A mulher é todo um processo, a mulher tem toda uma dinâmica dentro disso para que ela consiga ter uma relação sexual prazerosa a chegar ao ponto de ter um orgasmo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a mulher, ela não é uma maquininha que vai ser estimulada apenas no momento sexual e ela vai conseguir ter aquele clímax. Ela precisa de todo um estímulo, de toda a preliminar, precisa de estar com uma boa lubrificação para que a relação seja prazerosa. E outra coisa importante de se dizer, que a relação tem que estar sendo prazerosa, a mulher tem que estar relaxada, a mulher tem que estar com essa boa lubrificação, tem que estar num ambiente adequado. Então a mulher tem todo esse processo para que a relação sexual seja agradável e que ela consiga ter prazer. Então, o primeiro ponto é importante, então, quando a gente fala de prazer. Então, para que a mulher consiga ter um orgasmo, essa relação precisa estar sendo prazerosa. O que eu quero dizer com isso? Não pode estar sendo desconfortável, ela não pode estar com nenhuma dor, não pode estar com nenhum incômodo. É muito dificilmente uma mulher com um incômodo, de repente está ardendo, está doendo, tem uma posição que está incomodando, tem alguma coisa acontecendo que está incomodando. Com isso, dificilmente a mulher vai conseguir ter um orgasmo, tá? Então, outra coisa importante, a cabeça. A mulher é muito cabeça, tá? Então, assim, ao contrário do homem, a mulher não consegue, né? A maioria, vamos dizer, né? Eu estou generalizando, mas é que a maioria é assim. Desligar 100%. Então, não tem aquele botãozinho de que agora estou tendo uma relação sexual e eu me desligo de tudo que aconteceu durante o dia. Então, você, homem que está assistindo isso, você quer saber por que que sua esposa, sua namorada, sua parceira tem dificuldade para chegar ao orgasmo, saiba que se durante o dia vocês tiveram algum problema, aconteceu alguma coisa, não é simplesmente levando para a cama que vai tudo resolver. Então a gente precisa, a mulher precisa desse tempo, precisa de todo esse processo que esteja tudo bem, que ela esteja se sentindo cuidada, que ela esteja se sentindo amada muitas vezes, para que ela consiga ter um prazer durante a relação sexual, tá? Lógico que existem aquelas relações, né? Aquelas coisas que, nossa, aquele fogo, tudo aquela coisa de um momento de vamos, vai ter relação e tudo, e que consegue ser algo prazeroso, né? De repente a mulher nem conhece o homem direito e consegue. Mas no dia a dia normal, isso pode passar a se ter um pouco mais de dificuldade, tá? Então, assim, é normal, com o tempo melhora?
Olha, é importante que saiba que eu já atendi mulheres com mais de 60 anos que nunca conseguiram chegar a um orgasmo. Então, não é tão simples assim como o tempo melhora, tá? Então, só melhora se você fizer por você, para que isso melhore, né? Então, antigamente era muito normal a mulher se ver como apenas cumprindo o seu papel de mulher em dar prazer para o marido, né? Hoje a gente sabe que não, hoje as mulheres elas têm direito a ter prazer, elas têm direito a buscar uma forma de ter prazer e não apenas aceitar que aquele momento ela tem que cumprir a obrigação de mulher dela e dar prazer para o marido, tá? Então, isso a gente já tem diferente, o que já é um bônus, uma super coisa para a mulher, porque a mulher não é só um objeto para dar prazer para o marido, ela tem todo o direito de ter prazer, ela tem todo o direito a ter um orgasmo da mesma forma que o marido dela vai ter, tá? Outra coisa que é importante, a minha tese de mestrado foi justamente com um estudo com mulheres que tinham dificuldade para chegar ao orgasmo, né? E na avaliação inicial, o que, que eu via muitas mulheres me falando, ah, doutora, eu não consigo ter um orgasmo. Aí você vai avaliar várias condições em que é difícil realmente você ter um orgasmo numa situação dessa. Então, são mulheres que às vezes dividem a cama com o filho, mulheres em que o ambiente não é adequado, tem uma criança no mesmo quarto, ou assim, a casa, né, tem que tomar cuidado com o barulho, com o não sei o quê. Então, são várias coisas que interferem na cabeça da mulher que acabam não deixando com que ela se entregue naquele momento para a relação e fazendo com que ela não consiga ter um orgasmo, né? Então, assim, essas mulheres que não conseguem ter um orgasmo numa situação dessa, a gente não pode dizer que ela tem um problema, o problema está no ambiente, né? Então, ela precisa de um ambiente adequado para que ela consiga relaxar, para que ela consiga ter uma relação prazerosa e que ela consiga se desprender de tudo isso que está acontecendo no meio, no ambiente onde ela está tendo essa relação sexual, tá? E dentro dessa minha tese de mestrado, então, o que que a gente via, né? A gente estudava se o aumento do fluxo sanguíneo do clítoris, né? Ele seria suficiente para melhorar essa função sexual das mulheres. Então, a gente sabe que o Viagra, né? Que foi tão extraordinário para os homens com dificuldade de ereção. Então, o Viagra, ele veio para quê? Para aumentar o fluxo sanguíneo do pênis para permitir que o homem consiga ter uma ereção, né? Como ele precisa para ter a relação. E isso foi suficiente para que o homem mantenha a vida sexual ativa durante toda a vida dele. Por quê? Porque para isso basta o homem ter isso para que ele consiga ter relação sexual. A mulher não. Então, assim, a gente testou um vasodilatador pro clítoris onde a gente via que acontecia essa vasodilatação do clítoris, porque eu vou explicar para vocês, o clítoris ele tem uma anatomia muito próxima da anatomia do pênis. Então a mulher durante a relação sexual ela também tem uma ereção do clítoris. E então esse aumento do fluxo sanguíneo não é suficiente, a gente viu no meu estudo, que não é suficiente para melhorar o prazer sexual da mulher. Tá? Então, a mulher, ela tem muito mais envolvido do que apenas um aumento do fluxo sanguíneo local. Então, como eu falei para vocês, o clítoris, a anatomia dele é muito próxima à anatomia do pênis. Então, o clítoris da mulher não é só aquele pedacinho que a gente vê. Então, muitas mulheres acreditam, estão aqui pegando essa vagina, né? Então, muitas mulheres acreditam que o clítoris é apenas essa pontinha que ela vê aqui fora, né? E não é apenas isso. Então, o clítoris, ele tem uma anatomia muito maior. Aquela parte que a gente vê ali, ela é a chamada glande do clítoris. Então, é como se fosse a glande do pênis, é a glande do clítoris e aonde tem a maior quantidade de terminações nervosas. Por isso que para a mulher tem uma grande sensibilidade o toque do clítoris, né? Mas isso não quer dizer que a mulher só consegue ter prazer com o toque nessa região. Porque durante a penetração, ele tem um estímulo de toda a região do clítoris. Então, aqui, só para que vocês consigam visualizar
Eu peguei essa imagenzinha para ficar bem claro para vocês a semelhança da anatomia do pênis e do clítoris. Então, aqui a gente tem o pênis com a glande aqui em vermelho, aqui está a glande do clítoris. Então, a gente vê que essa parte que eu mostrei para vocês, que é essa parte externa que a mulher, todo mundo vê do clítoris, é essa partezinha aqui do clítoris. Mas tudo isso aqui é o clítoris. Então a gente vê, ó, tá vendo como a anatomia do pênis e do clítoris é muito próxima? Essa parte aqui, então, todo o clítoris, ele tem esse aumento do fluxo sanguíneo e ele tem essa ereção da mesma forma que o pênis tem, para que a mulher tenha relação sexual. Então, isso aqui fica, então, aqui tá o clítoris, aqui ficaria como se fosse nos lábios da vagina, ali para trás dos lábios da vagina. Então, se você, quando estiver muito excitada, você palpar essa região, que eu vou mostrar até aqui para vocês, vocês vão ver esse aumento, como ele fica muito maior, né? Então, por quê? Porque ele tem esse entumecimento dessa região, aumentando o fluxo sanguíneo aqui e deixando muito mais sensível para a mulher. Então, que região é essa? Então, aqui seria a glande do clítoris, e o clítoris vem com essa região toda para cá e para cá. Então, toda essa parte que estava mostrando ali em verde, também ela está aqui do lado. Então, por isso, quando a gente tem a penetração, a gente tem um estímulo do clítoris. Por quê? Porque o pênis passando aqui, ele está estimulando o clítoris nas laterais e também nessa parte aqui de cima. Por isso que quando a gente tem uma relação sexual durante a penetração, não é necessário apenas o estímulo dessa glande do clítoris. Ele é estimulado toda essa região com a penetração, tá? Então, uma coisa importante, né? Assim, toda relação sexual vai ter a estimulação do clítoris de uma forma ou de outra. Por quê? Porque essa região, ela vai ser estimulada com a penetração mesmo que indiretamente, mesmo você não indo lá manusear o clítoris de uma forma como se estivesse se masturbando, tá? E aí, né? Ah, doutora, mas tá bom, é dessa forma, mas eu não consigo ter prazer durante a penetração. Então, tudo isso vão ter vários fatores influenciando, tá? Então, uma das coisas que ajuda, né, e melhora muito é quanto mais a sua musculatura do assoalho pélvico e estiver nessa região fazendo essa coaptação, o que que isso significa? Quando o pênis, ele vai ter a penetração, ele vai ter o estímulo dessa região. Então, quanto melhor a sua musculatura, mais contato vai ter do pênis com a sua parede vaginal, mais prazer você vai ter. Então, quando você tem relação sexual e você tem esse estímulo, então isso vai fazer com que melhore quanto melhor o seu músculo. Outra coisa que é importante, muitas vezes a mulher não se conhece, né? Ela não sabe o que dá prazer para ela. Então, se ela não sabe o que dá prazer para ela, dificilmente ela vai conseguir que outra pessoa dê prazer para ela. Então, o ideal é que a mulher se conheça, que ela se palpe, que ela sabe o que dá prazer e, mais importante também, o que não dá prazer. Então, assim, uma posição, que posição que é melhor, que você sente mais prazer, você se sente mais estimulada. Busca isso durante a sua relação. Eu não estou dizendo para você procurar um Kama Sutra e você ficar fazendo várias posições extraordinárias durante a relação. Não, isso não é necessário. Muito pelo contrário, né? Uma posição desconfortável, uma posição mirabolante, isso não vai fazer com que você tenha prazer em relação sexual. Você só está fazendo performance. O que a gente precisa é o quê? Uma posição confortável, uma posição que te dá prazer, tá? E se você acha essa posição uma forma de estímulo que te dá prazer, você guia o seu parceiro para que isso possa acontecer, para que você possa chegar ao orgasmo, tá? Se dentro disso tudo né, você ainda tem alguma dificuldade, algumas coisas elas podem ajudar, e dentro delas, uma das coisas que eu acho muito legal e que eu oriento as minhas pacientes é o uso do vibrador, tá? Então, às vezes o vibrador, ele vem como um tabu,
né? Ah, mas doutora, eu vou usar um vibrador, pô, o que que meu marido vai pensar, que meu namorado vai pensar? E eu não estou dizendo, de repente, para você comprar um pênis vibrador. Existem vários tipos de vibradores. Existem vibradores pequenininhos, que parecem um batonzinho. Existem vários tipos. Qual é a nossa, ou o nosso objetivo dentro disso, do uso do vibrador? O vibrador, ele vai trazer um aumento da percepção dessa região pelo seu cérebro. Então, quando você usa um vibrador estimulando toda essa musculatura, você está mandando estímulos para o seu cérebro dessa região e deixando ela muito mais sensível para o seu cérebro, entendeu? Facilitando que você consiga depois ter uma relação sexual. Eu não estou dizendo que você vai precisar usar o vibrador durante a relação sexual. Então, o vibrador é para que o seu corpo, você conheça o seu corpo reconheça essa região com uma forma muito mais sensível e que você consiga ter relação sexual. Então a pergunta é: você não consegue ter prazer durante a relação sexual? Será que você tem algum problema? Eu te garanto que não. Muito dificilmente você vai ter algum problema. Eu nunca peguei uma paciente que tinha algum problema fisiológico, um problema físico para ela não conseguir ter prazer durante a relação sexual. O problema é só não se conhecer, é não ter um estímulo adequado e lógico, importante, sempre para que a mulher consiga ter, ela não pode estar tendo dor. Então tem que ser uma mulher que não tem dor, que não tem dificuldade de lubrificação, nada disso. Tá? Então, quando a mulher não tem nada disso atrapalhando, ela tem uma boa lubrificação, tem um bom relaxamento e ela não consegue ter relação sexual, alguma coisa está atrapalhando nesse estímulo, nesse conhecimento. Então, você não tem problema. A única coisa que está precisando é você encontrar a sua forma de prazer. Tá? Espero que tenha te ajudado, espero que você consiga ter uma relação sexual prazerosa e qualquer dúvida, deixa um recadinho aqui para mim. Tchau, até a próxima.